Sejam todos bem-vindos ao Igual a Ver. Eu sou o Leandro Kleit e hoje estou aqui com ele de novo, Gui. Olá, pessoas deste Brasil lindo. Só que essa semana é um pouquinho diferente porque a gente não vai falar sobre o que geralmente a gente fala aqui no Igual a Ver. A gente vai falar do quê? A gente vai falar do seu vídeo, do vídeo que saiu essa semana. O vídeo que me pegou de surpresa, inclusive, também. Pois é, todo mundo foi pego de surpresa, né? Com esse vídeo aí que veio assim, sem ninguém nem dizer nada. Mas, enfim. Sabe como foi que eu soube do vídeo? Eu abri a Steam pra ir gravar e aí o vídeo apareceu bem... Porque aparece, né, pra todo mundo que tem o jogo. Sim, sim. Oxi, parecido com a favela que eu fiz. Aí quando eu fui ver, era eu mesmo. Olha que coisa, não? Aí você vê lá... Imagina essa cena, gente. Você que tá escutando aí o nosso podcast. Você faz uma favelinha lá, aí de repente você abre assim, nossa, uma favela tá lá na Steam, tá lá no YouTube, lá pra todo mundo ver. Que coisa, né? Eu tinha esquecido que quando eles postam lá no YouTube, eles também postam na Steam, né? Agora tá tudo integrado, assim, uma coisa assim, incrível. É um negócio bonito. Enfim. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre como é que foi fazer esse vídeo, né? Produzir ele, como é que foi o estudo dele, né? E vamos ver o que nosso como Gui aqui, né, que é o nosso youtuber aqui de representação aqui no Igual a Ver, digamos assim, que ele tem, como é que foi isso para ele. Então vamos começar aqui já, né? Me fala como é que surgiu essa ideia desse vídeo. Quem foi que deu? Como é que apareceu? Como é que foi? Eu tava conversando com a produção, né? Do que cuida do canal do Cities Skyline. E aí, porque eu fiz o primeiro vídeo, certo? Construindo uma cidade brasileira. E eu tinha falado pra eles na época... Quem não assistiu, assista, tá? Continua. Uhum. E lá no vídeo eu deixei bem claro, né? Que no vídeo eu disse que existiam várias regiões do Brasil diferentes, que cada estado do Brasil é diferente, a arquitetura, a cultura, né? Até o sotaque. E aí a produção falou, a gente queria fazer mais um vídeo, como você falou que tinha outras regiões para mostrar também do Brasil. Aí eles pediram para mim sugerir algum tema, né? E aí eu sugeri a favela, e eles escolheram a favela porque eu acredito que iria chamar um pouco mais de atenção, já que é uma coisa que ninguém nunca fez, né? No Cities Skyline. Pelo menos eu nunca vi. Aí eu falei, nunca teve uma pessoa que fez alguma coisa parecida. E eu tava um pouco com medo, porque eu não sabia como fazer. Eu não sabia como era que eu ia fazer essa favela. Daí eu entrei no jogo, eu fiz uns testes, eu falei, dá pra fazer uma coisa legal assim, eu acho que eu consigo. E aí eu mandei lá pra produção, falei, eu acho que eu consigo fazer, e eu acho que vai ficar bem legal, vai chamar a atenção da galera, mostrando um pouco aí das nossas comunidades brasileiras. Só que eu falei, né, pode ser um pouco polêmico, que como o jogo é meio limitado, tudo depende dos assets que a gente tem disponível na workshop, e não tem muitos assets brasileiros. Se as pessoas que são das comunidades, que conhecem as comunidades, né, não se identificarem, talvez elas reclamem um pouquinho. E também tem as pessoas mimizentas, né, que elas vão achar ruim o fato da gente estar mostrando uma favela e não estar mostrando uma cidade bonita, uma cidade rica brasileira, como o Rio de Janeiro, como Brasília. Elas vão se incomodar, né, pra gente estar mostrando uma comunidade. Só pra lembrar que o Gui, ele tá fora do eixo Rio-São Paulo, ele tá lá no Ceará. Né? Então, eu sou do Ceará, exatamente. Então ele não tem esse contato tão próximo assim com as favelas daqui do Sudeste, né? Então, Exatamente. E eu tenho uma visão diferente das favelas que as pessoas têm, né? Geralmente as pessoas veem a favela como eu recebi um comentário lá no vídeo mesmo, que eu achei um comentário lamentável, que uma pessoa falou como recriar, porque o nome do vídeo é Como Construir uma Favela Brasileira com Romuald K1, né? E o cara comentou como construir uma fossa de pobreza e criminalidade. E eu achei isso um comentário muito infeliz. Essa é a visão que os brasileiros, que a maioria dos brasileiros tem da favela, né? Mas eu tenho uma visão diferente, eu não vejo assim. Eu acho muito bonito, inclusive, as comunidades, porque
as pessoas costumam dizer que a favela não tem arquitetura, né? Porque a favela, ela é simplesmente obra da desorganização urbana e tudo mais. Mas eu vejo uma certa beleza na favela. E eu acho assim, que existe uma arquitetura da favela. Você pegar, tem um visual diferente, né? Pega por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro e as favelas. São diferentes. E eu vejo uma beleza nisso. Eu não sei as outras pessoas, né? Mas eu vejo uma beleza nisso. Aquela favela do City Skyline, mano, que eu fiz, eu achei muito mais bonito do que qualquer outra cidade que eu tenha feito. Inclusive, mais bonito do que a cidade que eu fiz pro primeiro vídeo. Eu fiquei encantado com essa favela. E é triste ver como os brasileiros menosprezam, né? Sim, é porque isso daí é uma coisa, né? Eu moro aqui em São Paulo, né? Não é o Rio de Janeiro, que, né? O Rio de Janeiro é uma situação muito diferente, mas é assim, falando aqui da visão do Sudeste, tá? Que até aparece esses comentários bem felizes, né? É muito preconceito, assim, no talo. Por quê? Acha que só tem ladrão na favela, acha que só tem meliante na favela, mas vai aqui no Morumbi aqui, não tô falando de Paraisópolis não, tô falando no Morumbi mesmo. Você acha que lá também não tem traficante, não tem vagabundo lá também, não tem gente que faz outros crimes? Tipo, é uma coisa assim que é puro preconceito mesmo. Como tu tá dizendo, o crime tá em todo lugar, mano. O crime tá no Brasil. O crime não tá só na favela. Aí O problema é que a favela, ela é abandonada pelo Estado, né? Exatamente. Então, obviamente, o crime organizado toma conta ali da situação, da região. Sim. E aí, até para completar aqui, só para terminar, e esse problema da favela, tudo bem, como você falou aí da representação da favela, que o pessoal diz que não tem arquitetura, mas, gente, isso daí é o retrato de como o brasileiro se vira para fazer as coisas, né? E assim, é uma coisa completamente diferente. Quem sabe apreciar a arte, qualquer arte que seja, vai ver que as favelas brasileiras têm sua arte também. Que é justamente tudo bem, você tem falta de simetria, você tem falta de conceitos de arquitetura e tal, mas você tem outras coisas, porque ali você vê como é que a família fez, como é que ela conseguiu crescer, porque é aqueles puxadinhos, né, o famoso puxadinho, você consegue ver como é que ela conseguiu se organizar para crescer, para criar uma família maior, para ter um espaço maior para as pessoas, né, ou mesmo para como ela se organiza ali num espaço muito pequeno, né? Então você tem ali, claro, não é legal morar num lugar desse, obviamente. Não, se as pessoas tivessem a opção, obviamente elas não escolheriam morar na favela, né? Elas moram lá porque é necessário. Mas se não fosse o crime e o abandono do Estado, né? Eu acho que a favela não seria tão ruim assim de se viver. O problema é que as favelas, elas são literalmente esquecidas e ignoradas pelo Estado e pelo povo. É isso que a gente vê. As pessoas querem ocultar a favela. Não pode mostrar a comunidade para a comunidade internacional. Por que não pode mostrar a favela para a comunidade internacional? Tipo, é a nossa realidade, gente. Não tem... a gente tem que mostrar a realidade. Aí as pessoas perguntam, por que alguém iria querer recriar uma favela no City Skyline? Cara, quem conhece meu canal sabe que lá no canal eu gosto de realismo, gosto de mostrar a realidade, recriar a realidade. E a favela faz parte da nossa realidade. Então, quem quer recriar a realidade, tem que recriar a favela também. Né? É a realidade brasileira, no caso, né? Tipo... Exatamente. Sim, a realidade brasileira. Não só brasileira, a realidade de vários outros países da América Latina também. Sim, então, se for por isso, quem mora na Colômbia não vai poder aparecer no canal do City Skyline, não vai poder construir um pouco, mostrar um pouco da sua realidade. Quem mora na comunidade da Colômbia, por exemplo, porque lá tem muita comunidade também, né? Sim. Inclusive essa comunidade que eu fiz ficou muito parecido com as comunidades da Colômbia, por causa da mata, né? Ficou parecendo uma mata meio amazônica. Eu tentei recriar uma mata atlântica, mas ficou mais parecido com mata amazônica do que mata atlântica, mano. Que é difícil também, porque a gente tem... Falta sets, né? Então, porque volta naquele problema, né? Que a gente tem pouco setmaker brasileiro, né? E aí é aquele negócio, a gente tem um monte de árvore, que nem até quando eu fui falar com o Mr. Mason, que é o cara que manja das árvores nos Skylines, né? Até perguntei se ele fez algumas árvores aqui, ele fez alguma ou outra. Mas assim como você faz as coisas da sua realidade e eu faço as coisas da nossa realidade aqui também,
né? Que nem você pega o address lá, o CEP é brasileiro, completamente brasileiro. O pessoal não entende, o pessoal na gringa não entende. Na realidade deles, né? Óbvio. Então eles vão fazer lá também na realidade dele, Claro. no caso, ele mora em Nova York, então ele faz as árvores do Central Park, enfim. De Não lá. dá pra esperar que os gringos façam assets brasileiros, né? Então, teve uma pessoa lá que comentou, pô, por que não mostrar a cidade do Rio de Janeiro? Aqui tem tanta arquitetura bonita, tanta coisa interessante, por que escolher mostrar o lado da favela carioca? E eu até respondi esse comentário, isso foi um brasileiro, tá? A maioria dos comentários negativos eram brasileiros, é impressionante como os gringos entendem mais essa situação do que os brasileiros, mano, que estão vivendo nessa realidade, é bizarro. Sim. E aí eu respondi, cara, simples, porque não tem asset. Inclusive, não tem asset nem pra fazer a favela. O que é o asset, pra quem não sabe, né? São os edifícios, as árvores, as decorações, tudo que é feito pra construir ali a favela é chamado de asset. Ativo, né? Traduzindo aqui pro português, sabe? Chamado de ativos. E não existem assets brasileiros, porque existem, eu conto nos dedos, eu só conheço 5 que fazem assets brasileiros. E a grande maioria faz mais veículos, poucos fazem construções. E construção também é um negócio difícil de fazer, né? Então, mesmo aqueles que fazem, eles fizeram poucos, porque não tem tempo para fazer um monte de asset brasileiro. Então, as construções acabam ficando meio repetitivas e dá pra ver isso, né? Que eu repito várias vezes as mesmas construções porque não tem uma variedade grande para utilizar. E arquitetura, não tem nada, mano. Não tem nenhum prédio arquitetônico assim, de referência para colocar, para construir uma metrópole brasileira. Eu não conseguiria recriar Fortaleza, eu não conseguiria recriar São Paulo, não conseguiria recriar Rio de Janeiro, porque não tem asset para isso. O que eu consigo fazer é coisas improvisadas. Então, a primeira cidade que eu fiz era uma cidade meio genérica, uma cidade genérica brasileira, né? Eu peguei ali características comuns na maioria das cidades brasileiras, né? Pra poder fazer aquela cidade. E pra fazer essa favela, eu tive que utilizar assets de outras nacionalidades. As construções de dentro da favela, eu utilizei assets mexicanos. E os edifícios complementares, eu utilizei assets brasileiros. Dá pra ver, nas casinhas típicas brasileiras e tudo mais. Porque favela não é feito só de barraco, né? Tem casa, inclusive as casas muito bonitas na favela também. Porque não é só pobre que mora na favela, tem gente classe média também que mora na favela, e também não é só os donos do morro, né, os traficantes que tem casa bonita, não. E como te falei, tem gente de classe média que mora na favela, que não tem condição de morar no Neblon, né, nos bairros ricos, que são caríssimos, eu acredito. Né, em São Paulo também é caríssimo, né? Comparado... Pois é, aqui, eu até te falei, aqui o aluguel é baratíssimo comparado ao aluguel daí, porque o custo de vida em cidades grandes é muito alto. Então as pessoas que não têm condição de viver em um lugar mais privilegiado acabam tendo que viver nas favelas. Então não dá pra generalizar falando que todo mundo que mora na favela é vagabundo, é perrapado, é traficante, porque tem a maioria, 99% das pessoas que estão lá são pessoas do bem, pessoas que estão lá pra viver as suas vidas, cuidar das suas famílias, trabalhar direitinho, e elas merecem atenção também, não é só as pessoas que moram nos bairros maravilhosos do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? A gente tem que mostrar toda a realidade, gente, e não ignorar, fingir que nada de errado acontece aqui. Aliás, eu diria que até eles merecem mais atenção do que os outros lá, porque os outros lá se viram. Claro, exatamente, eles merecem mais, é isso que o Cleide falou, eles merecem mais atenção do que os outros. Porque eles necessitam, né? Os outros não precisam. Eles mesmos conseguem cuidar de si mesmos. Agora, as comunidades precisam da atenção dos governadores, né? Dos prefeitos. Precisam de mais atenção do Estado do que as outras regiões. E fora que tem outro detalhe também. Cada favela é uma favela, né? Tem favela que nem tráfico tem, tá, gente? Isso daí é verdade. Tem favela que a gestão comunitária é feita de uma forma que o crime não entra, entendeu? É porque, claro, tem o mérito da prefeitura também, que tá lá, tem o mérito da gestão da comunidade, das pessoas que moram na comunidade também, que se ajudam, né? E aí não tem espaço para essas coisas, né? Pode ser um lugar pobre, pode ser um lugar que as pessoas não tenham condições básicas, assim, tipo, não tem um saneamento básico decente, por exemplo. Mas vai ter a organização deles ali para
evitar de acontecer esse tipo de problema que realmente acontece na maioria, infelizmente, das favelas no Brasil, né? Mas isso daí não é exclusividade de favela também, tá, gente? Isso daí que tem de bairro de classe média, classe alta, tal. É que esses caras têm dinheiro, então, né, não vai aparecer ninguém lá na porta deles lá pra prender, né? Até porque, enfim. Exatamente. É muito mais fácil entrar na favela atirando do que entrar num bairro rico, né? Você balear qualquer pessoa ali, processo, acaba com a vida de qualquer um, do policial, do chefe do policial, de todo mundo ali que mandou, que fez a operação, acabou. Agora, se baleia um pobre, ninguém tá nem aí. É que nem acontece, vira e mexe acontece no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, a gente tem notícias, né, de gente sendo baleada em operação policial, inclusive recentemente agora, né? Exatamente, a pessoa não tem dinheiro pra recorrer, pra fazer, pra ir atrás dos seus direitos. Pois é. Mas enfim, né? Essa parte à parte, digamos assim, né? Essa é a parte ruim da comunidade, né? Mas tem muita coisa legal na comunidade também. E aí que eu queria falar. As pessoas não gostam da arquitetura da favela, mas, como eu falei, eu acho a arquitetura bonita. A favela tem muita cor, né, mano? A favela tem. Parece até algo. Parece por exemplo, a thumbnail que eu fiz para o meu vídeo. Porque teve o vídeo que foi pra Paradox. E eu postei no meu canal também o vídeo da gameplay construindo aquela favela, né? Porque na Paradox fez só um tutorialzinho assim, de 4 minutos, mostrando a favela ali já pronta, bonitinha, e dando algumas dicas para você poder tentar fazer igual. Agora, no canal, eu postei a gameplay, são 3 vídeos que eu vou postar, eu já postei um de 20 minutos, mostrando na prática como foi que eu construí, qual foi o método que eu utilizei, quais mods eu utilizei ali, e você vai vendo ela tomando forma em time-lapse, em speed build, né? Sim. Em vídeo acelerado. E aí eu vou comentando por cima, mais ou menos, falando qual foi o processo. E a thumbnail do vídeo que foi lá no canal parece um quadro muito bonito. Eu gostei muito dessa foto. E, inclusive, eu botei no vídeo da Paradox uma foto da Rocinha. Não sei se tu viu. Até aparece seu nome, Rocinha, Rio de Janeiro embaixo, como exemplo. E aí eu botei também uma foto da favela que eu criei de noite e a Rocinha de noite. Eu achei bonito também a Rocinha, mano. Eu nunca tinha visto assim. Eu tive que fazer uma pesquisa, né? Eu pesquisei imagens, eu também pesquisei sobre a arquitetura da favela, como que era, porque eu não tinha uma base, né, pra começar. Como eu falei, eu sou do Ceará e aqui não tem favela igual a favela do Rio de Janeiro. Uhum. Inclusive, a favela daqui, se você olhar assim pelo Google Maps, nem parece favela. É como se fosse um bairro normal, sabe? Ah, sim, o custo de vida, o que eu falei, o custo de vida aqui no Ceará é barato, então não tem por que as pessoas irem morar em cima de morro ou tudo mais. As pessoas vivem dentro da cidade, mas tem bairros que são bairros pobres. Sim. Óbvio. Mas não tem favela igual o Rio de Janeiro, igual São Paulo, que é tudo as casinhas amontoadinhas, tudo morando em barraquinho. Então não sabia como fazer uma favela. Eu tive que pesquisar no Google Imagens para poder ver como que eram as favelas cariocas. E eu tive que também usar o Google Maps para poder ver como eram os padrões da favela, como era que ela ia subindo o morro, para eu poder ter uma ideia, porque eu não recriei uma favela, né? Eu tive que criar uma favela do zero. Eu só utilizei o mapa do Rio de Janeiro, porque lá já tinha já tinha um morro, né? Pronto lá para eu poder colocar a favela lá, e aí eu fui procurando um lugarzinho bom para encaixar a favela e construir ela com aquele padrãozinho subindo o morro. Então eu tive que desenrolar ali, usar o Move It bastante, empilhar as construções para poder ter um efeito parecido com o que a gente vê nas favelas cariocas. Então, aí até comentar esse negócio de cada lugar tem sua definição de favela, né? Que é assim, eu sou daqui de São Paulo mesmo, né? Mas eu morei, foi uns 2 anos, mais ou menos 2 anos em Santa Catarina, em Floripa, né? E lá, o que eles chamam de favela lá, eu falo, não, isso aqui não é uma favela, isso aqui é um bairro de classe média. Não, aí o pessoal falava, não, ali é uma favelinha que tem ali. Falei, não, gente. As casinhas bonitinhas, pintadinha e tal, né? Tipo, não é aquele negócio de favela que, né, que não tem nem reboco na parede, porque não tem dinheiro pra comprar reboco pra colocar na parede. Tipo, não, lá era pintado, tipo, cada casa tinha uma cor diferente e parece que tinha pintado há pouco tempo. Bem conservado, né? Então, gente, assim, cada lugar tem uma realidade.
Eu acho que até foi por isso que quando colocou no vídeo lá, né? Colocou lá que é favela carioca, porque Favela carioca. se for colocar favela, tipo, não vai dar, porque eu falo, não dá, ué. Na Não é verdade, nem tá com lugar. favela brasileira, né? Favela brasileira no título, mas no vídeo eu falo que é uma favela carioca. Por que uma favela carioca? Por que não uma favela paulista? Por que não uma favela daqui do Nordeste? Porque a favela carioca, querendo ou não, ela é mais conhecida internacionalmente do que qualquer outra favela do Brasil, né? Aí Até porque, o gringo bate o olho ali e fala: Isso não parece uma favela. Se eu fizesse uma favela de outro lugar, né? Isso não parece uma favela brasileira? Ué, eu vi diferente. Porque ele viu como referência a favela carioca. Então, como o City Skyline é um canal internacional e a maior parte do público deles é gringo, a gente queria chamar a atenção dos gringos também, dos brasileiros e dos gringos. Então a gente fez a favela carioca, que é mais conhecida internacionalmente por causa do funk, né? A cultura da favela. Vai muito turista também para a favela do Rio de Janeiro, né? Para sim, conhecer. sobe morro lá pra conhecer. Tem o teleférico que fala, como é o nome, mano? Bondinho, né? O bondinho lá, um monte de coisa turística no Rio de Janeiro pra chamar atenção pra favela. A favela não é. É como eu falo, não é só crime, mano. Também tem arte, as pessoas gostam de ver a favela. E eles vão pra ver a favela, não é porque a favela é pobre e lascada, é porque a favela tem a sua beleza. Quanto tempo você demorou pra fazer todo o projeto? Entre construir a cidade, editar o vídeo, e enfim. É, porque eu faço um monte de coisa, né? As pessoas ainda acham, até hoje, eles acham que fazer o que eu faço é muito fácil, é muito rápido, é muito simples. Se fosse tão simples assim, se fosse tão simples assim, todo mundo faria, né? Mas Acho que até para você esclarecer bem isso, quanto tempo você gastou pra fazer isso? Esse trabalho pois todo? é. Eu fui fazendo todo o projeto eu fiz. Eu acho que a gente tinha acertado de fazer 2 meses antes. Aí ele deixou eles deixaram esse intervalo pra mim fazer o vídeo, 2 meses. Uhum. Só que como eu tenho um canal também pra cuidar, né? Eu faço os vídeos demoram pra caramba pra terminar de fazer lá, porque eu sou muito perfeccionista até demais, desnecessariamente. E aí eu fui adiando até faltar um mês, mais ou menos. Daí eu ia fazendo em partes, eu acho que o processo de fazer cidade, acho que eu poderia dizer que levaram, tipo, juntando ali tudo, 3 dias inteiros pra fazer a favela, sabe? Mas eu fui fazendo. Eu não trabalhava 3 dias inteiros sem parar, entendeu? Eu fui fazendo um pouquinho, um dia, e fazia outro pouquinho quando tinha tempo pra fazer, porque eu tinha que intercalar com os outros vídeos do canal que eu tava produzindo também. Se bem que teve uma época que eu acho que eu passei 2 semanas sem postar no vídeo, vídeos no canal, Romanica 1, só pra trabalhar nesse vídeo. Que eu acho que foi na época que eu tava editando. Porque a edição sempre demora mais do que a gravação, né? Sim. Porque tem todo o processo de criação e eu tava gravando todo o processo de criação, né? Tava gravando pra poder fazer o timelapse lá no canal. E. Você tá fazendo os dois juntos, né? Você já tá fazendo timelapse com esse vídeo já, então, né? Isso. Não. Eu gravei o timelapse enquanto eu tava construindo a cidade. E aí eu gravei as cenas pro vídeo do City Skyline, do canal oficial do City Skyline, depois que a cidade já tava pronta. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então eu gravei todo o processo de criação da favela. Eu não sei quantas horas foi de vídeo. Se não me engano, acho que foi umas 2 a 3 horas de vídeo bruto. Tá? Mas não significa que eu passei só 3 horas construindo, porque eu fazia pausas nos vídeos sempre que acontecia alguma coisa, porque às vezes não ficava do jeito que eu queria, aí eu refazia, pausava para refazer, ou ia tomar água, descansar um pouco, né? Eu fazia pausa no programa de gravação, porque eu faço, para agilizar o processo de criação, eu faço cortes meio que enquanto eu tô gravando, sabe? Eu pauso a gravação e depois continuo quando eu já resolvi o problema ali que tava acontecendo, entendeu? Pra mim não ter que editar, pra mim ter que cortar aquela parte, assistir todo o conteúdo. Porque eu acho que se eu fosse deixar gravando tudo rolando, sem fazer esses cortes, eu acho que daria umas 10 horas de vídeo bruto. Ô, louco, Então, bicho, ó. Então tem que ir, eu sempre ia pausando. Porque, como eu falei, eu não sabia como começar aquilo, né? Eu tava fazendo meio que um experimento. Então, muita coisa ali que eu fiz no vídeo, eu tava fazendo pela primeira vez. Eu nunca tinha feito. Uma das coisas que eu fiz pela primeira vez foi colocar aquele monte de vegetação no mapa que eu nunca tinha colocado antes. Eu nem sabia se isso ia prejudicar no FPS. E, mano, tomei um susto, porque
O FPS tava mais ou menos, acho que tava 30 a 40 quando eu comecei. Pra ter uma ideia, eu tirei toda a vegetação do mapa, tirei de todo o mapa, foquei só naquele quadradinho que ia aparecer o vídeo. Se você ver no gameplay timelapse que eu postei no canal, só coloquei vegetação ali no cenário onde ia ficar a favela, sabe? O resto tá tudo sem nada, sem mato. Eu queria árvore só onde eu ia passar a câmera ali mostrando a favela. E aí, depois que eu coloquei as árvores e tudo, o FPS bateu ficava entre 3 e 5 FPS. Caraca! Só por causa das árvores. Mano, eu não sabia que a árvore pesava tanto no City Skyline. Então é inviável. Eu falei, inclusive, no vídeo gameplay timelapse, que eu tava falando, né? Se você for fazer uma favela funcional, se não for só pra ficar bonito, não utilize esse tanto de árvore que eu tô utilizando aqui, não. Porque essa cidade não vai rodar, você não vai conseguir ver direito, né? As coisas funcionando na sua cidade. Mas como eu já tô acostumado, porque tudo que eu faço no canal é assim, ultra detalhista, com um monte de asset, um monte de mod, eu tô acostumado a gravar em FPS baixíssimos. Eu tô acostumado a gravar em 9, 8 FPS. Isso ali foi o mínimo que eu gravei. Mas eu tenho meus truques, né? Vários anos que eu já tô no YouTube, eu fui aprendendo truquezinhos pra disfarçar o lag nos vídeos. Né? O lag eu só presencio. É por isso que eu não faço gameplay em tempo real. Porque se eu fizesse gameplay em tempo real, vocês iam ver como é que é a situação do FPS. Ia ver como que é difícil, complicado. Ainda mais porque quando você tá gravando, diminui mais ainda o FPS, caso do gravador, né? E quando você faz live, muito mais ainda. Então, por isso que eu também não faço live de City Skyline detalhista. Pra mim fazer essas coisas, pra fazer gameplay em tempo real ou live, eu tenho que tirar um monte de coisa do jogo, tirar um monte de mod, um monte de asset pra deixar ele com FPS mais liso. Então, outra coisa que eu também não fazia, que eu fiz na favela, é construir em terreno inclinado. Porque eu não gosto de como as coisas se comportam no City Skyline quando o terreno é muito inclinado. Eu acho meio irrealista. E eu sou muito... Eu bato muito nessa tecla do realismo, sabe? E aí, eu nunca tinha feito nada desse jeito, inclinado, como essa favela. E aí eu tive que aprender como era que eu ia fazer, porque eu nunca tinha feito. E aí eu fui fazendo, via que tava dando certo, e aí continuei, né? Utilizei bastante o Movate, como eu falei, para poder dar certo as coisas. E amontoei muita construção para poder ficar com esse efeito de favela, mano. Mas acho que no final ficou melhor do que eu esperava que fosse ficar. Ficou muito também, bom mesmo, realmente. E deu pra dar umas dicas interessantes aí pra galera, né? Pra galera ter um declive, não é declive, né? É pra ter uma inclinação ali das estradas mais realista, né? Que eu bato muito nessa tecla. Eu gosto de estrada com inclinação muito surreal, que na vida real o carro ali não conseguiria subir, né? Ia descer de ré ali, mano. Na maioria das cidades que as pessoas fazem esse skyline, né? Que eles não se importam muito com como é que tá a inclinação das ruas. E aí eu dei a dica de você construir as ruas seguindo o relevo, né? O relevo do morro, ao invés de tentar forçar ali que a estrada suba um alto muito inclinado. E é o que acontece nas construções aqui no Brasil, né? No planejamento urbano. Geralmente se vai seguindo o declive das coisas. Se você vê no Rio de Janeiro, as ruazinhas vão seguindo assim o declive do morro, né? Assim você não precisa terraformar, você não precisa tirar terra ou colocar a terra onde está faltando para poder dar certo ali. Você vai seguindo assim, contornando os obstáculos e seguindo suavemente enquanto sobe o morro. É assim que funciona no Brasil. Então eu fiz exatamente isso para poder fazer a favela. Se comentar, né? O Brasil inteiro é assim, porque aqui em São Paulo também, né? Eu moro aqui na Zona Oeste aqui. Tem uma subida aqui, que agora vai ser um meio regionalismo aqui. Quem mora aqui em São Paulo, na Zona Oeste, conhece. Mas tem uma subida aqui na Eliseu de Almeida, que é uma avenida que tem aqui, que você sai dela e você olha assim, tipo, tem uns 30 metros de altura, assim, só que um espaço bem curto, assim, bem íngreme, né? Inclusive, um dia eu fui tentar subir lá de carro na chuva, fui pegar o impulso, só que tinha um cara parado lá em cima lá que não conseguiu subir. Batata, né? Não conseguiu subir também. Então, tinha que voltar de ré, porque, né? Paciência. E com medo de capotar o carro, porque se vira de uma vez lá, capota, né? Então, mas enfim. E isso acontece muito aqui porque, né? Em São Paulo nem tanto, porque São Paulo, apesar de estar na serra,
não tá no começo da serra que nem no Rio de Janeiro ali, porque, né, é no litoral, né? O Rio de Janeiro Ali tem muita serra, né? é porque o Rio de Janeiro, a faixa litorânea do Rio de Janeiro, ela foi estendida, né? Teve muita coisa ali que é aterro, na verdade, né? Que nem o Flamengo, por exemplo, que é o aterro do Flamengo, que é bem conhecido. Tem, mas mesmo ali na área mais nobre ali, teve muita coisa que foi aterrada. Depois que era um mangue ali mesmo, sei lá, uma coisa assim. E aí foram aterrando para poder construir ali embaixo. E a quantidade de morros que tem lá no Rio de Janeiro é muito grande por estar justamente perto do mar, né? Assim como é aqui na Baixada Santista também, assim, né? No litoral aqui do Sudeste é assim, não sei como é que é no Nordeste, não conheço muito o Nordeste. Aqui é muito, as coisas são muito planas aqui. Inclusive eu acho que Fortaleza não tem morro. Tem áreas altas, mas não tem morro, tipo, igual São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui na minha cidade também é bem plano. Tem serras, mas serras bem pequenas, nada comparado ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro as serras são enormes, né? Os morros super, super altos. Aqui não tem muito morro tão alto assim, não. Porque do Sudeste, pelo menos essa parte que eu conheço mais, que é Sudeste e Sul, é morro. Tipo, até o litoral você tem você tem uma serra ali bem densa, assim, né? De picos e vales, enfim. E assim vai. Mas enfim, pra gente encerrar aqui, só uma pergunta, né? Tem até o negócio de curiosidade. Tem o pessoal zoando do seu sotaque inglês, que é que assim, né? Zoando assim, né? Tipo, né? É pronúncia, né? Que é estranho, que o pessoal não tá. Não, ele pega a palavra em inglês e coloca portuguesada, né? Tem uma explicação muito simples pra isso. Ah, Eu não sei nada de inglês, mano. Nada de inglês. As pessoas, por exemplo, a maioria dos gamers, né, eles estão acostumados com pronúncias em inglês, porque a maioria dos jogos, eles já aprendem desde pequenininho que eles vão jogando o jogo em inglês, né? sim. Eu aprendi a falar espanhol, não aprendi a falar, mas aprendi a entender espanhol completamente. Eu consigo assistir coisas dubladas em espanhol, porque quando eu era pequeno eu só colocava os jogos tudo em espanhol. Não gostava de inglês, né? Eu não gosto. Eu tenho isso de não gostar muito de idiomas fora do nosso familiar aqui na América Latina, sabe? Eu gosto do espanhol, eu acho o espanhol muito bonito, italiano também eu acho muito legal, francês, agora de inglês eu não manjo nada e também não curto muito. Inclusive, perguntam se eu não gostaria de fazer curso de inglês, se eu faria. Eu acho que eu não faria não, mano, só se fosse uma extrema necessidade mesmo, assim, se eu tivesse que ir para um outro país, fazer alguma coisa, aí eu faria, mas sem isso eu acho que eu não faria, não. Não sou muito fã. Pois é, né? Mas, enfim. Acho que é até bom que eu acho que tem muita gente que deve até se espelhar um pouquinho em você, né? Porque, assim, a realidade brasileira é que a maioria do pessoal não sabe falar inglês, né? Então, até bom que tem gente se sentindo representada, assim, com o seu sotaque. Eu fico meio chateado. Não é sotaque, né? É pronúncia, né? Sotaque, tem a ver com pronúncia. Eu não sei a pronúncia correta. Então eu vejo lá, tá escrito Moveit, eu leio Moveit. Eu não sei se. Não tá escrito com U pra me falar move. Moveit. Tá escrito com O, então eu falo Moveit. Eu não. A gente que tem a língua materna portuguesa, a gente não tem obrigação de saber a pronúncia correta de outros idiomas, né? Você tem se você mora ou se você... por exemplo, o Clyde ele viaja muito pro exterior, então o Clyde precisa. Viaja. Viaja de vez em quando pra umas paradinhas da Paradox lá, né? 2 vezes só ano passado. Vida assim, meu inglês é uma bosta. Vida de ostentação de Moodle, sabe como é, né? Aí ele precisa saber pronunciar corretamente, porque senão, né? Mas como o meu público é um público brasileiro, não tem porquê eu saber pronunciar corretamente. Senão, eu vou ter que aprender a pronunciar corretamente as palavras em todos os idiomas do mundo, é isso mesmo? Por que eu tenho que aprender só no inglês também? Tem que saber pronunciar em chinês, as coisas chinesas, em russo, em alemão. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu acho muito chato as pessoas que ficam, tipo, forçando a barra. Não, tem que falar a pronúncia em inglês corretamente. Agora os outros idiomas que se caguem. Eu entendo que inglês é a linguagem universal, né? Mas eu acho meio chato isso de ficar meio que forçando a barra. Ninguém é obrigado a saber.
Esse negócio aí de, você viaja, você sabe bem inglês, sem porcaria nenhuma. Quando fui viajar lá pra Finlândia, lá, quando fui encontrar com o pessoal, falava thinking e o pessoal não entendia o que eu tava falando, né? E o que que é? O É que que é thinking, é thinking, de pensar, né? Tem que falar thinking? think, com Ah, TH. E eu falava ah. que nem T, aí o pessoal não vai entender nunca, né, o que eu tava falando. Mas isso Eu é acho que verdade mesmo. eu não sei, mas eu acho que isso talvez seja uma coisa do nordestino não gostar muito de inglês, que eu me lembro muito do reality da Netflix, né? O The Circle, e tinha um JP lá que era nordestino e também não sabia nada de inglês. Eu me identifiquei muito com ele por causa disso, mano. Não sabia nada de inglês. Não sabia nem o significado. Eu, pelo menos, eu sei o significado das palavras, sabe? Eu não sei a pronúncia. Eu sei que mover it significa mover isso. Mais ou menos isso, né? A tradução. Mova Mova isso. isso, mova É. isso. Eu sei me virar bem quando eu abro um jogo em inglês, eu consigo entender mais ou menos o significado das palavras. O que eu não sei é a pronúncia. E isso Uhum. também eu sei, eu tenho isso também no espanhol. Eu entendo o espanhol perfeitamente, mas se for para me conversar com alguma pessoa em espanhol, eu não vou saber fazer a pronúncia das palavras. Eu só sei o que significa elas, entendeu? Eu sei ouvindo também se a pessoa falar, eu consigo entender. Agora pronunciar mesmo aí complica. Eu acho que é uma coisa do Não, nordestino mesmo. Nordestino não consegue pronunciar nem o português direito, aí saber pronunciar inglês, mano. aí, que também tem aquele negócio, né? No meu caso, o que ajuda muito é por eu ser paulistano, né? Por ter nascido aqui e tal, etc. Em São Paulo a gente tem muito mais influência estrangeira, digamos assim, né? Então a gente tá, principalmente nos últimos 20 anos, né? A gente tá muito exposto a marcas estrangeiras, a conteúdo estrangeiro, né? Enfim. Uhum. A E gente isso, tá americanizado. e isso fora do eixo Rio-São Paulo não é bem assim, né? Isso daí eu Não. percebi quando eu fui para Santa Catarina, eu percebi isso, né? Uhum. Então, é bem entendível, assim, seu ponto, né? Tipo, não. A única influência de inglês que eu tenho na minha vida são os jogos mesmo, porque tem jogo que ou é inglês ou nada, né? Quando tem a opção de espanhol, aí eu boto espanhol. Mas Uhum, quando não tem que ser inglês mesmo. Aí é a única influência mesmo que eu tenho de inglês. O resto é tudo português e espanhol, pra mim. tá certo. Bom, essa foi a nossa conversa aqui hoje, então, com o Gui, né? Que fez mais um vídeo para Paradox. Espero que tenha Yeah. gostado da entrevista, né? E é isso daí, gente. Então, até a próxima semana com mais um Igual a V. Falou, pessoal! Até mais, galera.